Pode da Silvia. Oferecimento. Limpadora Marapé, desinsetizadora e higienizadora. Telefone 13 3237 6677. Limpadora Marapé. Comercial Arco-Íris, materiais para construção e reformas. Há quase 3 décadas atendendo a Baixada Santista, com agilidade e praticidade. Comercial Arco-Íris. Rivana Transportes, segurança e conforto para suas viagens de lazer. WhatsApp 13 97401 7785. Rivana Transportes. A RDT Corretora de Seguros cuida do que mais importa para você, sua família, seu negócio, sua saúde e o seu futuro. A RDT Corretora de Seguros. Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Pod da Silvia e estamos com um amigo, um menino encantador que eu tive o prazer de conhecer com a amiga Cláudia. Estava fazendo um evento e ela me apresentou o Pedro Filete. Muito obrigada, Pedro, por ter vindo aqui hoje. Está aqui à disposição do nosso programa. Eu agradeço, me chamou de menino, gostei, ganhei o dia já. Aí sim, né? É um menino, pra mim é um menino. 28 já, não é tão menino assim, na verdade. Mas tem um cara de novinho, né, mesmo, né? Sim. E assim, se tirar a barba piora, fica mais novo ainda. Mas é isso, mas é um prazer muito grande estar aqui, tô muito feliz de verdade, porque é sempre legal falar do nosso trabalho, né? E o teu podcast que tem crescido bastante, né? Muita gente falando e tal. Então eu agradeço muito o convite de estar aqui. Obrigada. Eu queria muito que você contasse um pouco da sua história. O que te levou a escolher a medicina veterinária? Então, eu sempre gostei muito de medicina em geral, sabe? Medicina em geral sempre me atraiu, né? Poder curar pessoas, né? No caso, né? Eu estava mais focado em medicina humana. Tirar dor, né? Sim. E isso sempre foi uma coisa que chamou muito minha atenção. Esse poder, né? De certamente curar doenças e aliviar o sofrimento do ser humano, né? Só que me aproximando muito, eu acabei me apaixonando muito pela medicina veterinária, porque o animal ele não demonstra, né? Muitas vezes a dor, ele não fala, então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Esse mistério de tentar desvendar algo que o animal às vezes não mostra nenhum sinal, né? O ser humano já chega falando, tá doendo aqui, tá doendo ali. Agora, várias espécies também, né? Veterinária não é só cão, gato, é tudo, né? A gente tem outros animais também. Verdade. Então, a anatomia de cada animal, eu achei um pouco mais desafiador nesse modo. E aí segui essa trilha da medicina veterinária, né? É uma faculdade bem puxada, uma faculdade que exige bastante esforço, mas como eu sempre gostei das matérias, sempre levei com bastante seriedade, né? Tive dificuldade em algumas coisas, passei direto, graças a Deus, mas sempre com muito esforço, né? E não só de passar ou ser o melhor aluno da sala, não era isso, mas era ter um entendimento, né? Do que eu usar, o que eu iria usar aquilo na vida prática. Então, formei na veterinária e comecei, já tinha feito estágio em vários lugares, hospitais, em São Paulo, em Santos. Falei, vou fazer uma coisa diferente, vou atender a domicílio, né? Que é aí que eu comecei esse meu atendimento a domicílio e tal. E começo, logo que eu formei, depois de um tempo teve a pandemia, então muita gente precisava desse atendimento em casa, né? E até hoje precisa. Às vezes o animal que não consegue levantar, né? Sair do lugar, ou a pessoa também que tem alguma comorbidade, alguma doença, algum problema, de não poder sair com o animalzinho e levar até o hospital, ou prefere mesmo o atendimento domiciliar. Então foi uma coisa que eu achei que quando eu comecei eu falei, vou fazer isso por um tempo, depois eu vou abrir um hospital, uma clínica. E eu passei bem isso. Eu tive um animal, né? Um pet, Sim. O Thor. Ele faleceu, infelizmente, com 16 anos. Mas, pô, viu bastante, né? Até eu agradeço sempre a minha amiga Tati Franco, que me ajudou muito. Mas, na época, eu não sabia o que fazer, porque o porte dele era muito grande e a gente tinha que levá-lo para toda hora, pro final da vida dele, né? Tava com câncer no tumor na cabeça e tinha que levar na veterinária, na clínica, e era muita dificuldade. Então, é um momento difícil. Rapidinho, né? Pedro, deixa eu só falar aqui do vinho, que eu esqueci da propaganda aqui, fazer do vinho Del Vigo. Esse vinho maravilhoso. A gente tem ele em Santa Catarina, só que agora ele tá vindo para Santos. Eu gosto de vinho, viu? Uma delícia. Bom, agora pro Natal, então, eu só tomo vinho suave com meu marido, mas tem gente que gosta de seco. Sim. E esse vinho, assim, é espetacular.
E você pode encontrar ele no 13 974 23 0021 ou 13 97410 2924. Vou trazer uma garrafa para ele. Olha. Já de maior, já pode experimentar. Pode, eu tô menino, né? Mas já tenho 28, então mas pode, já bom. pode. Nos procure. Então, Pedro, e a gente passou essa dificuldade. E aí a gente entra na parte da eutanásia, né? Sim. E a eutanásia é até angustiante. Eu fiquei até traumatizada um pouquinho, por isso que eu enrolei. Porque quando eu fui levá-lo para fazer a eutanásia, eu sofri demais. A eutanásia no grego, né, é morte sem dor, né? Então, assim, ele é um procedimento que o animal não sente dor, ele está anestesiado, né? Eu sempre falo como se fosse uma cirurgia. Você, quando vai fazer uma cirurgia, com anestesia geral, você não sente dor, né? Você não fala, olha, eu senti dor no meio da cirurgia. Isso não acontece. A eutanásia é um procedimento que muitos veterinários até não fazem e tal. Eu, quando eu formei, eu tinha uma resistência muito grande com isso. Eu falava, nossa, eu nunca vou fazer eutanásia tal, porque não acho correto, acho que tem que ir normalmente e tal. Mas com o tempo, né, de profissão, você vê muitos animais sofrendo, né? E aí você medica para dor, você dá Tramal, dá morfina, uma medicação forte para dor, analgésicos fortes, opioides e tal, e isso não adianta. E aí você fica com aquela sensação que está faltando algo, né? Que o animal ele já não vai melhorar mais, não tem mais como. Tá 30 dias mal, sem levantar, sem ter nenhuma melhora, sem comer direito, sofrendo, em sofrimento mesmo. Então eu comecei a perceber, né? Isso só a prática, a profissão mostra que assim, preciso. Eu vejo que o problema maior são os donos. Por quê? Porque na hora que a gente vai, você tem que estar muito bem psicologicamente. Sim. Porque você sabe que é a hora do seu animal partir. Com certeza. Então, aquela hora é aquela hora do deixar ir, né? É difícil ficar bem, né? Eu também me coloco um pouco na ideia do tutor, porque é difícil, né? A gente, como veterinário, às vezes é difícil fazer o procedimento. Então, assim, só que a gente tem que levar de uma forma, assim, prática, né? Pra deixar o animal sofrendo mais tempo, tal, sem ter perspectiva de melhora, né? Aquele animal que a gente sabe que não vai melhorar. Isso aí eu acho que realmente é caso de fazer a eutanásia. Só que tem muitas vezes também tem o contrário, né? Tem pessoas que querem fazer eutanásia. Faz acho que um ano atrás, sei lá, uma pessoa me ligou e falou assim, você faz eutanásia e tal? Eu falei, sim, realiza o procedimento, né? Quando é o caso, né? Tem que passar por consulta primeiro, tal. Sim. Expliquei. E a pessoa falou o seguinte, ela falou assim, porque o meu animal ele é novo, ele tem 2 anos, mas ele late muito. Então eu quero fazer eutanásia porque ele late muito. Aí eu falei pra ela, não, mas aí não dá. Pelo amor de Deus, né? Então, é o que eu tô te falando. Existem casos e casos, né? Então, a eutanásia não pode virar também aquela coisa, qualquer coisa é eutanásia. Não. Mas quando existe uma indicação, quando passou por consulta, quando o animal não tem melhora com medicação, quando é realmente uma coisa que não tem perspectiva de melhora, só sofrimento para o animal, né? Não responde mais às medicações, aí realmente, na minha visão, é caso de fazer eutanásia. Só que, como eu te falei, hoje existe uma banalização muito grande com isso. Tem que tomar cuidado, porque qualquer coisa é eutanásia. Teve uma doença, eutanásia, tal. Então as pessoas querem se livrar, às vezes, de algum problema que ela tem naquele momento, né? Mas o animal não tem culpa do teu problema financeiro, do teu problema psicológico. Ele quer, né? Se você pegou ele merece ser tratado de forma digna até ir embora, né? Então, e quais são os erros mais comuns que os donos cometem com a saúde do animal? Tem, assim... Tem. Muitos erros comuns. Primeira coisa, né? Não levar no médico veterinário. Não estou falando isso porque é a minha profissão, é porque realmente precisa fazer, né, exame de vez em quando, um check-up. Outra coisa importante, vermifugar. Outra coisa importante, vacinar. Outra coisa importante, amor e carinho. Não adianta comprar um animal gigante e colocar num apartamento de estúdio. Então, tudo isso, né, não adianta também só amor e carinho, mas o animal ele precisa de espaço para correr muitas vezes, e não tem. Então, às vezes a pessoa ela tem que ter a indicação daquele animal. Eu quero ter um labrador. Tudo bem, mas tu mora num kitnet? Não tem como ter um labrador. Você não vai sair com ele nenhuma vez por dia? Você trabalha, sai de casa às 5 da manhã, volta às 10 da noite. Então é melhor ter um outro animal, né? Então às vezes ele vai ter um peixe, ele vai ter um gato, né? Então depende. Então depende daquela vida daquela pessoa. Então tudo isso tem que ser avaliado. Então eu acredito que o maior erro são esses, né? Vacinação, vermifugação, falta de amor e carinho, aí não dá uma ração boa, dá uma ração de má qualidade. Medicar em casa. Muita gente pensa que já é veterinário. Todo mundo se acha. Vai no Google, é que nem remédio, né? Vai lá, vou medicar. E às vezes a gente se engana de dar um medicamento de pessoas, do ser humano, para o animal. Existem alguns medicamentos que podem usar, sabia? De pessoa para animal. Mas muitos não, né? Então, assim... E tem que ver a indicação também. Não é porque fala, mas o cachorro dali tava com isso, deu a medicação e adiantou que o meu vai dar. Então, assim, precisa passar por uma pessoa que estudou para isso mesmo, né? A gente tem hoje as inteligências artificiais, que são válidas para muita coisa, mas tem errado muito nessa questão de medicação, né? Muito. Às vezes você coloca lá e aí às vezes a gente tá na pesquisa, né? Procurando uma dose, alguma coisa, a gente procura lá e vê que eles estão errando. Aí você fala assim, você tá errando, chat. Aí ele manda, desculpa, errei mesmo. Então eles erram muitas vezes. Sim. Então tem que tomar cuidado, né? Porque para fins de estudo,
tudo, tal, é legal, né? Olha, um determinado assunto, um tema, mas você sempre precisa revisar aquilo, porque a inteligência artificial, o Google também, tal, às vezes dá a resposta certa, mas muitas vezes dá uma resposta muito errada para aquele determinado problema, momento, né? Então... E é mito ou é verdade que quando você castra o animal, diminui o risco aí de doenças, tumores? É verdade. O animal, além de ficar um pouco mais tranquilo, diminui vários riscos. Na cadela, por exemplo, a castração, tem uma doença muito comum, que é a piometra, que é a infecção de útero. Não, geralmente o animal tem isso mais pra frente, não é tipo no começo. A cadela tem isso com 10 anos, com 8 anos, tal, que é a infecção de útero, é pus dentro do útero. E aí o animal começa a parar de comer, começa a parar de se movimentar, tal, e aí faz ultrassom, vê que a piometra, tem que operar de urgência. Se não operar, o animal morre. Assim, uma loucura. Então, isso já evita. Se você caça, você tira lá o útero e tal, você já evita, né, essa doença. Para o macho também, vários tipos de tumor também acabam... Eu ia perguntar isso, porque tem a fêmea e o macho, né? Você tem a diferença de idades, que eu digo, para estar castrando. Não é diferença de idade, não. Cada um tem gente que gosta de castrar mais cedo, tem gente que acaba castrando um pouco mais tarde. O importante é castrar, para evitar essas doenças, né? Sim. Então, assim, se você puder castrar, castra seu animalzinho sim, porque, logicamente, ele vai ter menos chance de pegar algumas doenças que podem levar a vida dele. É igual a vacina. Mas eu vou dar vacina e vai doer no meu animal quando dá vacina, um exemplo, né? Sim, mas é normal, né? Se você estiver doente, vai ter que tomar uma injeção também, que vai doer. Então, eu acho que tem que ver o custo-benefício das coisas, né? Então, vacina vale a pena? Sim. Vermífugo vale a pena? Sim. Agora tem outras coisas. Microchipar um animal. Sei, mas ele vai viajar? Ele sai muito de casa? Não, ele só fica no meu apartamento. Ele vai fugir do teu apartamento no 10º andar? Então não precisa. Então tem coisas que tem que ver o que precisa e o que não precisa. Sim. Existem algumas leis que a gente sabe, né, de animais e dentro de apartamento, e às vezes porque incomoda o vizinho, que a gente estava falando. E o que acontece? Algumas reclamações. O que ele pode estar fazendo para se prevenir quanto a isso? Eu digo assim, existem advogados, que eu creio que também entrem nessa parte jurídica, porque tem vizinhos que processam o outro vizinho porque o cachorro está latindo demais, ou porque o cachorro está abandonado. Sim. O que acontece? Eu sou síndica lá no BNH também, né? Muita gente me conhece de lá. E eu tenho, às vezes, relatos de vizinhos, às vezes vão reclamar, que o cachorro está abandonado. E a dona só saiu para trabalhar. Sim. Ela não abandonou, ela saiu para trabalhar, só que o vizinho chega, vê o cachorro lá sozinho, o cachorro está abandonado, às vezes está com a comidinha, com a aguinha. E como que ela pode fazer para se prevenir quanto a isso? A não levar um processo, né? Porque hoje em dia... Então, é uma coisa assim, né? Além de você cuidar do teu animal com o básico, né? O básico é o que eu te falei, né? Às vezes a pessoa pega um animal e não tem a estrutura para ter aquele animal. Tem uma coisa que acontece muito, vou só abrir um adendo. Sim. Chega a Páscoa. Aí todo mundo dá coelho de presente pra criança, tal. A criança brinca com o coelho lá um mês, depois ela não tá nem aí com o coelho. Exatamente. Aí a pessoa deixa o coelho na rua, dá pra alguém, tal, que não vai cuidar. Então, uma vida é uma responsabilidade, né? Então, quando você tem um cachorro, um gato, tal, você precisa entender que tem todo um em volta, né? Então, se o teu cachorro late muito, você vai ter que, né, dar uma assistência, né? Vai ter que, de certa forma, conversar com esse vizinho, ou ficar mais tempo em casa, ou levar para passear mais para ele desestressar, enfim, alguma forma para ele tentar acalmar um pouco. E o vizinho também tem que ter essa consciência que o animal é um animal, né? Ele vai latir, ele vai ter a vida dele, né? De realmente de um bichinho, né? Ele não tem controle sobre essas coisas. Sim. Então, ter essa boa relação é difícil, né? Ter essa boa relação. E não abandonar o animal. Hoje tem uma lei, né? Que se ficar 3 dias, uma coisa assim, você deve saber melhor que eu. 3 dias sem estar em casa, tal. Tem leis sobre isso. Então, assim, eu acho que só vai levar o processo se também tiver provas muito concretas. Então, por exemplo, o animal está no cocô, o animal abandonado e tal. Só que hoje tem isso também tem que ver, porque, por exemplo, tem animal, às vezes, que eu vejo na internet muito isso, né? Uma foto do animal, às vezes, abandonado, cheio de cocô ali do lado. Às vezes, em um dia, aquele animal faz aquele cocô, deita no cocô, faz tudo aquilo. É verdade. E foi um momento. Porque também depende da ração que você dá. Depende, isso que eu tenho, então, e se o animal estiver doente? Aí o animal vai estar fazendo cocô em tudo lá, vai estar tudo sujo, às vezes com sangue, a pessoa vai olhar aquilo lá, o leigo, e muitas vezes vai achar que está sendo maltratado. Às vezes não está sendo, às vezes está, sim, às vezes não está. Então não é qualquer coisa, o animal tem uma sujeira ali, está sendo maltratado também, não é isso, né? Só que tem casos, lógico, né? A gente vê absurdos aí que as pessoas fazem com os animais, de maltrato e tal. Mas tem coisas que também tem que ser julgadas da medida certa. Ser flexível, Tem gente que tá apanhando sem ter feito nada de errado, né? Então, verdade. assim, tem que ter um pouco de calma. As pessoas hoje são muito agressivas.
defensivas. Elas olham, elas não querem nem ver, nem perguntar, nem pesquisar, já querem julgar o outro. Então precisa ter também, né, essa calma de conversar, de tentar resolver as coisas da melhor forma possível. As pessoas estão muito nervosas, né? É difícil, né? Sim, a relação sem humana. empatia, né? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa, lógico, pega um animal para criar porque ela fala que o animal tá melhor que muitas vezes que o ser humano. Sim. Né? A gente escuta várias vezes isso. O pet Mas é melhor. tem ser humano bom também, né? Os animaizinhos, que os animais são puros, tal, né? Eles não têm essas maldades, tal, né? Mas... E me fala um pouquinho de Santos. Como que é Santos, a relação você, cidade, como que é seu trabalho e o que você acha que fazem pelos animais aqui? Então, eu acredito que na Prefeitura de Santos tem um trabalho bacana, tá? Tem a Codevida, né? Que é o órgão da Prefeitura aqui, que cuida dos animaizinhos, tem atendimentos gratuitos, tem ONGs também que prestam atendimento para quem, né? Para um público que realmente precisa, tal. Tem clínicas. E cresceu muito o público, né? Cresceu demais, nossa, tem muito trabalho para todo mundo. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a pessoa, ela acaba falando mal de um profissional, de outro, tal. Isso é uma besteira, a gente tem que defender a nossa classe, né? Porque os veterinários sempre tem, né? Às vezes a pessoa vai comigo, ela não gosta da minha consulta, ela vai gostar do vizinho, ou vai com o vizinho e não gosta, gosta da minha. O médico é confiança, o veterinário é confiança. E existe o movimento de ter trabalho para todo mundo, tá? Então, assim, eu acho que existe públicos também, né? Tem a pessoa que não tem condição, vai na Codevida, tem a pessoa também que não quer esperar, que vai marcar em casa. Existem esses públicos, né? E a gente tem várias ONGs que também ajudam. Exatamente, né? várias ONGs. Só que a gente vê tantos ainda animaizinhos abandonados. Sim, né? sim. Pessoas pedindo. Sim. Eu tenho até minha amiga Neuza também que trabalha com isso. Ela sempre está pedindo nas redes sociais para que ajudem a comprar ração para os animais abandonados na rua. Às vezes pega o animal, joga. Sim, exatamente. Então tem muito disso, do abandono das pessoas. Eu acho que está mudando essa cultura um pouco, né? A gente vai mudando. Lógico, tem uns absurdos, como a gente falou, mas acho que essa cultura vai mudando. E assim, eu vejo que na cidade tem um trabalho bacana. Lógico que pode melhorar, né? Se você olhar, dá pra melhorar muita coisa, lógico, né? Às vezes o animal é atropelado, domingo não tem, a devida fecha. Se é sábado, domingo, se eu não me engano. Sim. Então aí fica sem demanda. Como é que faz? O animal tá lá, a pessoa não tem dinheiro pra pagar, como é que vai fazer? Né? Então acaba vindo essa demanda para veterinário também, que não é da prefeitura e tal. Então, assim, tem muita coisa. Mas eles estão fazendo hospital agora, na Zona Noroeste. Então, eles também, eu vejo movimentos... eu ia te perguntar sobre o hospital veterinário. Eu vejo Conta movimentos... o que você sabe. Então, eu vejo movimentos da prefeitura, né? O prefeito, né? O Rogério Santos e tal. Eu vejo movimentos fortes nessa proteção animal, nessa causa animal. Vejo que eles olham para isso, sabe? Realmente se importam, né? A gente... esse negócio de falar bem de político, né? Geralmente as pessoas não gostam, né? De falar, tá puxando o saco. Mas não. Eu acho que o que é bom tem que ser aplaudido, né? Então, assim, essa parte animal aqui na cidade de Santos tem muitas coisas sendo feitas. Então, um hospital, né, campanhas de castração, vacinação. A prefeitura acho que está tendo uma visão inteligente sobre isso nesses últimos tempos. Então, sim. Eu acredito que... porque a cobrança também é maior. A gente também, a gente trabalha, que nem eu trabalho na política, mas não é por isso que eu não vá aplaudir certos trabalhos que a prefeitura existe uma fiscalização, né? Acho que o papel de quem está lá também é fiscalizar, é pressionar, né? Então, se o prefeito está fazendo um bom trabalho e tal, tem as pessoas que estão pressionando, né? Para poder ser feito esse bom trabalho, fiscalizando, né? Então, o cidadão é isso, ele tem que fiscalizar todo o trabalho que a prefeitura faz. Com certeza. Independente se é um trabalho de zeladoria... Não dá para ter político de estimação, se é de segurança, né? e também dos pets. Não tem que ter político de estimação, na verdade eu falo. Eles estão lá para servir a gente, lógico, né? Não é pra gente xingar o político, não é isso. Sim. A gente tem que ter uma boa convivência. Mas a gente tem que entender que a gente tem que cobrar. Nosso papel é fiscalizar, cobrar, né? Com educação, né? Com inteligência. Verdade. Mas é isso, só assim a gente consegue as coisas, né? E a gente vê a tua paixão, né? Eu gosto muito, eu sempre gostei muito dessa parte de medicina, eu sempre gostei muito dos animaizinhos e tal. Pô, uma profissão muito bacana. Imagina, você vai lá, o animal tá sofrendo, uma hora depois o animal tá pulando. Não tem como não ser feliz, não tem como não ter que ser realizado nessa profissão. Não tem como, né? É uma coisa assim muito forte, uma paixão diária. Você vê os animais melhorando, evoluindo. Às vezes, lógico, a gente acaba não salvando, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Eu acho que isso é uma missão de vida, assim, né? Você sabe também que eu tenho programa de televisão na Santa Cecília e tal, também tem essa área de comunicação, mas uma parte muito forte minha é essa parte da medicina veterinária, a parte que eu amo muito, né? Eu gosto de comunicação, mas a veterinária é aquilo que dá o brilho nos olhos, né? Não que a TV também não seja, mas é uma coisa diferente, né? Você cura realmente quem tá com dor. Porque você tá na prática, na veterinária. Isso. E esse teu trabalho domiciliar é muito bonito também, que legal. você faz. É legal, às vezes, como eu te falei, eu tenho várias histórias, da pessoa 3 da manhã não conseguindo sair de casa, chovendo. Falar, qual o momento mais inusitado que Acho você que teve? tem vários momentos inusitados, viu? É difícil falar mas como eu te falei, várias pessoas, por exemplo, Carnaval, Natal, nenhum veterinário atendente, você vai lá, se atende, a pessoa fica grata a você consegue tirar a dor do animal, resolver o problema daquele animalzinho, aquele sofrimento. Fica uma gratidão sua, do tutor, uma amizade. Cria uma amizade. É exatamente isso. Eterna, foi o que aconteceu comigo com a Tati Franco.
Marca, você que Foi falou dela marcado. aqui, né? Da veterinária, da Tati Isso. Franco e tal. É a filha dela que é veterinária, a Paloma. Não é Paloma, que é uma ruiva, não é? Isso, Eu sei quem é e tal. Então, assim, fica ela tem acho que a Tati tem a clínica, né? Isso, tem a clínica, a ONG queria Mais lembrar. Amor. Então, fica uma gratidão. Ficou, porque Amizade. assim, o meu Sim. cachorro era tudo pra gente. Exatamente. Fazia parte da família. Sim, sim. E até hoje a gente sente muita falta dele. Então, assim, na hora eu não sabia o que fazer. Primeira pessoa que eu lembrei, liguei, ela não traz aqui. Então, e você a vê, gente levou. e é uma pessoa que tem um amor. A gente, quando faz essa profissão com amor, é assim, é diferente, né? É verdade. É diferente, as pessoas sentem isso. Eu acho assim, quando a gente gosta é diferente, né? Quando você faz a coisa quando você gosta, você faz como se fosse fazer pra Deus, né? Você faz da melhor jeito possível. Então, você faz aquilo com capricho, com dedicação, com tempo, né? A veterinária, ela precisa de tempo para dedicar para a profissão. Isso que é o mais penoso. Não adianta você ser veterinário e não ter tempo para estudar. Você precisa atualizar. Às vezes você chega em casa, às vezes você chega cansado. Não, mas tem que atualizar. Tem artigo científico, tem alguma palestra. Você tem, porque hoje é uma coisa, daqui a um mês é outro. E hoje em dia tá mais rápido. Às vezes, de um dia pro outro tá mudando coisa, tá mudando regra, tá mudando... E me conta um pouco da tua rotina, então, porque eu vejo que você é ligado no 220. Quando eu formei, eu atendia tudo, aqui a região toda. Eu parei de atender a região toda. Eu sempre atendo Santos agora. Porque às vezes eu tava lá no negócio, precisava de voltar rápido, não conseguia. E aí começou a me dar um estresse muito grande quanto a isso de não fazer meu trabalho da melhor forma possível. Eu sou muito rígido quanto a isso, a cobrança é comigo mesmo. Então eu comecei a fazer só a região de Santos. E a minha rotina é muito puxada, né? Às vezes eu tenho um consulta de madrugada, 3, 4 da manhã. Hoje mesmo, essa madrugada eu não dormi, eu tive 2 emergências, né? 2 urgências de madrugada. O cachorro que tava se coçando muito, tava saindo sangue na pele e tal. Fomos, vimos, outro que não parava de vomitar. Então, casos que não dava pra esperar, tinha que ir lá resolver. Então a gente foi e tal, um já tá melhor, outro ainda não tá tão bem, mas também melhorou um pouco. Então, no outro dia a gente fica preocupado, aquele paciente, já tem os consultas de hoje, de manhã, então... Às vezes, à noite a gente não consegue dormir, muitas vezes, né? E aí, outro dia também é cheio. Então, é aproveitar os momentos de descanso também, quando você tem, né? Então, aproveitar aquela noite de sono bem dormida, tá? Porque você sabe que tem dias que você não vai conseguir descansar tanto. Então, é muito puxado, porque a consulta em casa, ela tem muitos diferenciais, né? Não só da gente não sair de casa, mas atenção, a gente vê um ambiente, né? Quando a gente tá na casa do animal, a gente vê o ambiente. Nossa, será que tem alguma coisa aqui? O que tá dando de comida? Tem coisa no chão? Será que engoliu alguma coisa? Tá limpo? Tá sujo? Você já tá avaliando, né? Então, já tinha de casa que eu fui, tudo fechado a casa. O problema da pele do animal era que a casa era toda fechada, então não circulava o ar, e a pessoa tinha depressão, e aí a pessoa começou a sair com o animalzinho, porque eu orientei, pelo menos no prédio, porque ela tinha fobia de ir na rua, e ela começou a melhorar até a depressão. Não por minha causa, mas por causa que ela começou a descer, conversar com o porteiro e tal. Então, a pessoa... até o produto de limpeza que você passa. Exatamente. Né, que você lava, dá alergia no cachorro. Específico, o shampoo que ele usa. Tudo. Alimentação, shampoo, né? Às vezes a gente nem imagina o que pode estar causando. Perfume que a gente passa. Então, muita coisa pode estar causando aquela alergia. Então, por incrível que pareça, a veterinária é um universo, né? É um universo. E se você achar que sabe tudo, você nunca sabe nem perto, né? Eu sempre falo, a gente não sabe 1%, né? Eu estudo muito, eu me dedico muito, mas a gente sempre acha que tá faltando alguma coisa. Eu acho que isso que faz o bom profissional. A gente achar que tá faltando alguma coisa, né? Às vezes você pega profissional 40 anos formado, 50 anos formados, tem mais experiência, lógico, do que a gente tá começando, né? Eu tô 5 anos formado, 4 anos e meio formado, mas às vezes o cara não se atualiza, não lê mais, tal, né? Então, fica estagnado, né? Estagnado. Ele formou na medicina lá de 1980 e tá lá no 1980. Ele não tá na que foi criado agora. Então, eu acho que precisa disso, né? Então, os jovens vêm pra isso, né? Então, eu gosto de ser atendido por médico novo, aqui incrível que pareça. Médico novo, porque eu acho que se atualizam mais, tal. Tem gente que gosta de ser atendido por aquele médico mais antigo, que também tem valor. Aquele antigo também pode estar se atualizando também e tal, né? Então, eu falo sempre isso, que médico é confiança, né? Confiança. E a modernização tá aí. A gente tem que se atualizar. Com certeza. Porque a gente vai estar na mão dos médicos da juventude, dos meus netos, filhos que estão vindo, Com certeza, exatamente. A gente tem que correr atrás, porque, como eu falei, muda tudo e moderniza os equipamentos, tudo, né? E a gente quer oferecer o melhor. E é mito ou verdade que o pitbull, isso todo mundo pergunta, né? É um animal que não dá pra ter em casa, é feroz. Isso é besteira. Eu tive 16 anos, eu contei. Ele era bravo. Era bravo. Mas, bravo. Assim, às vezes a personalidade dele pode ser bravo, né? Sim. Também tem ser humano que é um pouco mais bravo, né? Mas ele não era bravo com outras pessoas, ele era bravo com outros cachorros. Sim, com outros cachorros. Mas assim, isso aí tem poodle também que é bravo assim, tem maltês que é também. Então assim, era a personalidade deles. O que acontece é que pitbull é uma raça que às vezes pegavam justamente pra isso, pra brigar, então maltratavam muito o animal, deixavam sem
sem comer pra ele ficar com fome, ficar violento, ficar feroz. E aí criou-se isso, né? Um preconceito, né? Que agora já tá desmistificado e tal, né? Sim. Mas existe isso que é mais bravo. É lógico, você pegar um pitbull e ficar fazendo ele vai ficar bravo e tal. Mas tem pitbull, mas todos que eu atendo, assim, vamos lá, todos não, mas vamos dizer, 80% é tranquilo. Tem 20% que é um pouco mais bravo, mas como também eu falei, como o maltês pode ser bravo, como outras raças E podem vai ser muito da bravas. criação também. Muito. Às vezes o animal é mais esquentado mesmo também, né? Tem, que nem se te fala de animal, às vezes parece que é um fofão, vai lá te morde. O que é enorme não faz nada. E também eu acho assim, que o animal, ele é como um ser humano. Sim. Né? Porque o que acontece? Às vezes ele não tá no dia legal dele. Aham. Às vezes a gente acorda e não tá no nosso dia legal. Ponto. E o animal- Você vai lá mexer com o animal bichinho se que tá estranha, quieto. Às vezes ele estranha, ele acha que tu vai fazer mal pra ele muitas vezes, né? Ele acha que você tá indo lá examinar, por exemplo, tá palpando o abdômen, ele tá com dor, ele não gosta, ele te morde, porque você tá com dor no Sim. abdômen. Não quer dizer que ele é um animal bravo, né? Não é o filme que eles do... não falam, né? Não é o Tem filme... Teve, depois do filme do Tubarão, né? Começou a mudar isso. O filme do Tubarão foi um negócio, né? Um filme maravilhoso, legal, mas o filme do Tubarão mostra o tubarão que pensa, que vai, ele é maldoso, o tubarão, ele quer pegar não sei quem e tal. O bicho não é assim, não tem essa maldade, né? De meu Deus, eu quero, tipo, né, pensamento diabólico. Assim, não, ele é tranquilo, né? Ele pode, às vezes, sentir uma dor e querer morder e tal, mas ele não vai ficar com raiva de você, de querer te pegar depois e tal. Geralmente ele não tem isso, entendeu? É mais tranquilo, né? E você faz essas listagens assim, olha, o poodle é para criança, o Não, animal mais... Tem indicações. Tem indicações. Às vezes a pessoa fala, nossa, que eu te falei, apartamento pequeno ou grande, ou nossa, saiu muito, saiu pouco. Sempre tem, né? A gente Sim. vai indicando pra cada caso. Sempre Os tem. portes, né? Tem porte Lógico. grande, Aí a porte- pessoa fala, eu quero correr na praia com o cachorro. Aí ele vai comprar um Lula Pomerânia pra correr na praia com ele, né? Tipo, não dá, Sim. né? Eu quero correr 5 km. Então tem que ser um labrador, tem que ser um outro Então, cachorro. foi bom você ter falado isso. Esses dias, eu tava indo trabalhar, tava no Uber, e aí eu vi uma moça correndo com o cachorro na bicicleta. O bichinho tava com a língua pra fora, me deu uma dó. Tudo bem, cachorro, qualquer coisinha, ele já põe a língua Sim, pra fora. Às vezes não é o caso de tá fazendo isso, não né? era um porte muito grande. Sim. E ela correndo, eu falei, ai, senhor, tadinho. Então, tem coisas assim que a gente não quer se meter e tal, mas às vezes a gente tá vendo que tá sendo feito errado, Me né? deu vontade de ir atrás dela, que eu tava dentro do Uber. Moça, A gente dá vê, aguinha só pro que às bichinho. vezes chega lá, ela fala, não, mas o animal tá de boa e para, em 1 minuto o animal fica bem, às vezes o animal até gosta. A gente que vende por fora não tá achando legal, mas às vezes o animal até gosta, muitas Sim. vezes, né? Então, é por isso que eu falo que é difícil, aquela coisa, às vezes o nosso olho engana a gente, né? Verdade. Às vezes a gente vê uma coisa, eu também sou assim. Às vezes eu olho aquele animal e falo, tá em determinada doença. Eu vou examinar, não é aquela doença que eu achei olhando ele, só, né? É outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado, porque a nossa cabeça cria, né? A gente já tem criações, a gente olha e já fala, tá maltratando, tá fazendo mal, tal. E muitas vezes aquele animal tá acostumado a fazer isso desde pequeno, tal, né? Tem outras coisas também, o animal, dia de sol, coxinha ali, né? Que é aquela almofadinha no piso quente, o piso fica muito mais quente, tem que tomar cuidado e tal. Então, assim, tem essas coisas que às vezes é melhor a gente chegar num tom de avisar a pessoa, de alertar, Sim. não de julgar, porque esse julgamento, às vezes a pessoa fica brava, eu faço do jeito que eu quiser, o cachorro é meu, aí tu já xinga a pessoa de volta. Então isso não é legal, né? É verdade. É legal tentar no diálogo, né? As pessoas só mudam no diálogo muitas vezes, Você né? dá muitas palestras, Pedro? Olha, eu dou bastante nas faculdades, tá? Eu palestro bastante, já dei acho que quase em todas aqui de Santos, contando um pouco da minha trajetória, do meu trabalho, porque o legal é que eu também tenho essa vida de redes sociais, tenho essa vida de televisão, Sim, tal. eu vi as redes sociais dele, tá bombando. É isso aí, graças a Deus. É Pedro Filete, É né? DR Filete. DR DR Filete. Então, assim, eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória. Tem muita coisa que foi difícil. Eu era um cara que, tipo, na época da faculdade, muitas vezes não tinha como chegar na faculdade. Eu tinha que ir andando, aí chovia. Eu brinco que eu chegava antes, muitas vezes. Trocava roupa, porque molhava, mesmo porque era um morro, né? No morro onde eu estudei. Então, muitas vezes eu tive muitas dificuldades, assim. Só que eu acho que isso marca, né? A gente como pessoa, né? Eu acho que isso faz a gente ter mais valor naquilo que a gente faz. Porque Faz a quando gente é fácil, crescer, né? Tudo é um Isso, crescer. aprendizado. É, exatamente. A gente é As chorão, pessoas né? acham que é fácil. Olha pra você assim, Pedro Filete. Ah, teve tudo Moleza. de mão beijada, foi tudo... Muita gente acha essas coisas, é assim, mas eu também não julgo, porque às vezes a pessoa, ela vê, né, um estilo de vida e tal, ela pensa, caramba, viver num bom carro, vestir uma boa roupa, né, hoje é assim, mas lá atrás não era, então eu acho que, eu gosto de ressaltar muito isso, né, agora sempre as vitórias, eu vou ganhar um prêmio agora, daqui a 2 dias, tal, então assim, as vitórias são sempre gostosas, né, Sim. mas eu sempre, quando eu ganho alguma coisa, um prêmio e tal, eu lembro daquele momento que eu passava dificuldade, que eu falo, caramba, aquele era verdadeiro eu. Esse é o ego, né? É o ego falando, né? Quando a gente pensa que a gente é muito, né? A gente sempre tem que voltar, né, à origem, saber que a gente é um grão de areia no universo, né? Que a gente tem que aprender muito que, né, prêmio, não sei o que lá, elogios e tal, não dizem quem eu sou, né? Eu sei que eu comecei lá atrás pequenininho, né? Fui batalhando, uma casa aqui, outra ali, sem confiança das pessoas, fui ganhando com muita humildade e tal. E espero crescer mais ainda, né? Essa é a verdade. Mas sempre desse mesmo jeito, né? Com humildade Isso mesmo, e tal. você é muito humilde. Você Desde também, o primeiro pô. dia que eu te conheci, Você eu falei, também. nossa, que
menino humilde e merecedor desses prêmios. Porque a gente, quando recebe, a gente sabe. Sim. Ou quando a gente está nos doando, é porque você se doou para muitas pessoas. Com certeza. E aí você recebeu em troca. Com certeza. O prêmio, é exatamente isso. Então, assim, eu acho que você está certíssimo no que você está falando. A gente tem que ser humilde com todos, né? Eu acredito que, às vezes, a pessoa vê na TV ou vê no Instagram e tal, tem essa imagem, né, da que a pessoa se acha e tal. Eu entendo. Só que a gente não pode mudar a nossa cara, né? Se pudesse mudar a minha cara, eu mudava pra uma cara mais tranquila, né? Mas às vezes, sei lá, às vezes a pessoa te interpreta mal e tal, né? Então eu tento forçar sempre pra ser o quanto mais humilde. Eu acho que eu me considero uma pessoa humilde de verdade, assim. Mas eu tento forçar porque eu acho que a gente tem que ter mais humildade ainda pra conquistar mais coisas, entendeu? Pra chegar pra mais pessoas e pra que as pessoas te entendam também, né? Como eu te falei, o maior problema são as pessoas muito violentas, muito grossas, né? Eu tento pacificar tudo, porque eu acho que é só assim, né? Chegando, né, na paz que a gente vai conseguir alguma coisa. Parabéns, viu? Deixa uma mensagem pra gente aqui. Primeiro, eu queria te agradecer muito por participar. Eu sempre gosto de falar minha história, minha vida. É sempre bacana, bate-papo e tal, né? Sempre engrandece bastante. Eu acho que a mensagem a gente, não vou dizer não desistir ou perseverar. Eu acho que isso é muito clichê, assim. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente tem que procurar saber quem nós somos, né? A gente, às vezes, por conta de ego, tal, dessas coisas, a gente acaba, não vou fazer tal coisa porque não dá, porque se eu fizer isso eu vou passar vergonha, não sei o que lá. Não, seja humilde, né? A gente não vai morrer daqui a pouco, né? Essa vida é passageira pra caramba. Então, eu acho que é viver o dia a dia, né? Viver o dia a dia. Então, tá presente no momento. Então, eu tô aqui, eu tô vivendo, eu tô vendo tudo. Agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui. E tem que ser assim, né? Tem que ter essa gratidão e viver o dia, viver o momento, né? Senão passa o tempo, passa o ano, a gente quer sempre alguma coisa. Verdade. Quer as férias, quer o Natal, quer o Ano Novo, quer o Carnaval, quer não sei o que lá. E aí a gente sempre deixa a felicidade no ter ou chegar. E a felicidade pode estar hoje também, nas coisas que a gente já tem, né? É verdade. É isso. Obrigada, Pedro. Deus te abençoe muito. Deus te abençoe obrigado. também. Eu te agradeço demais, porque você acaba levantando a nossa autoestima, Eu que agradeço. Motivando o nosso dia. Muito obrigada e fica com Deus. Eu te agradeço muito. Sucesso, porque você tem muita coisa pra nós, um beijão muita pra você. Muita coisa pela frente ainda. Obrigado demais. Muito obrigado, minha amiga. Valeu. Ótimo. Pod da Silvia. Oferecimento. Limpadora Marapé, desinsetizadora e higienizadora. Telefone 13 3237 6677. Limpadora Marapé. Comercial Arco-Íris, materiais para construção e reformas. Há quase 3 décadas atendendo a Baixada Santista, com agilidade e praticidade. Comercial Arco-Íris. Rivana Transportes, segurança e conforto para suas viagens de lazer. WhatsApp 13 97401 7785. Rivana Transportes. A RDT Corretora de Seguros cuida do que mais importa para você, sua família, seu negócio, sua saúde e o seu futuro. A RDT Corretora de Seguros.